Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui, onde estamos estudando doutrinas, princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Eu me chamo Reinaldo de Almeida e é um prazer tê-lo aqui comigo. Espero que você curta, dê o seu like. Também, se você está começando agora, está chegando agora, você possa se inscrever no canal. É importante que você faça isso, porque quando alguém se inscreve e dá o seu like ou dislike, a tendência do YouTube é colocar esses vídeos em evidência. Então as pessoas que abrirem o YouTube poderão ver o vídeo, entendeu? Então é importante que você faça isso. Importante que você compartilhe também com o maior número de pessoas possível. É um pedido que eu te faço, principalmente para o pessoal da tua igreja, o pessoal que nem igreja tem, porque a linguagem que eu estou usando aqui é a mais básica possível, para que você possa não somente estudar junto com a gente, mas também possa compartilhar junto com aqueles que querem conhecer o Evangelho e até não conhecem o Evangelho de Jesus. Quando eu falo Evangelho de Jesus, tenha a entender que seja os 4 evangelhos, ou que então alguma coisa relacionada à igreja ou religião, e não tem nada a ver. O que nós estamos falando aqui, eu não tenho por intenção ou segunda intenção te trazer para a minha igreja ou para a minha religião. Apenas quero que você conheça o Evangelho, estude junto comigo. Pode deixar o seu comentário aí embaixo, ou então perguntas, ou então até mesmo crítica, não tem problema, né? A gente vai estar lendo depois. Que Deus abençoe a sua vida. Quero dizer também que eu tenho um blog na internet, Sintonia da Vida, é o blog. Tem mais de 100 mil acessos, muita gente já acessou lá. 100 mil acessos já fez com que o meu blog estivesse em alta no Google. Então, se você digitar na barra de busca do Google, Sintonia da Vida, provavelmente vai ser um dos primeiros a aparecer ali. Então, isso é muito importante para a gente divulgar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, sem puxar sardinha para a igreja nenhuma ou para a religião nenhuma, tá certo? Então, vamos ao estudo do Evangelho. O último texto, o último vídeo que eu fiz, eu estava falando sobre a importância de nós sermos seguidores de Jesus, sermos discípulos de Jesus. E eu usei o texto de Mateus capítulo 11, no verso 28, onde ele diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo." Eu disse que esse jugo, todos os discípulos, você tem que entender uma coisa, que na época de Jesus, nos dias que Jesus disse isso, havia muitas escolas rabínicas em sua época. Havia a escola dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos. Eram grupos ligados à lei de Moisés, do judaísmo. Então, o judaísmo tinha muitas ramificações, muitos grupos diferentes. E às vezes eles entravam em conflitos uns com os outros. Por exemplo, lá nos evangelhos fala que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E, inclusive, nós estamos ensinando, ou melhor, estamos estudando sobre a ressurreição segundo o Evangelho. Então, os saduceus, eles não criam na ressurreição. E chegaram até a fazer uma pergunta para Jesus, dizendo, contando um caso, né? Eles contaram um caso para Jesus de um homem que tinha casado com uma mulher, e essa mulher não gerou filhos desse homem. O homem morreu. E pela lei de Moisés, do levirato, o homem morria, o irmão desse cara que morreu deveria ter um filho com essa mulher viúva em nome do irmão falecido. Só que ele também não conseguiu e morreu. Aí veio o terceiro da cadeia daquela família de homens e casou com a mulher também para gerar filhos daquele falecido,
e ele morreu também. E os saduceus disseram que os 7 filhos, os 7 irmãos, casaram com aquela mulher para gerar filhos em nome do primeiro que tinha falecido e não gerou. A mulher era uma viúva negra, né? Qualquer um que tinha relação com ela morria. E eles disseram isso para Jesus. E no final da história diz aí que a mulher morreu também. Acho que vale a pena a gente ler aqui, uma vez que nós estamos falando sobre ressurreição. Mas só antes de ler, havia essas escolas. Cada grupo, cada ramo do judaísmo tinha o seu grupo de discípulos. E esses discípulos desses grupos recebiam doutrinas, ensinamentos, orientações. Isso era chamado de jugo, isso era chamado de fardo, que o mestre colocava sobre o discípulo. Aí Jesus ele fala aqui: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, eu quero formar o meu grupo agora. Eu quero ter o meu grupo. E quem for meu discípulo tomará o meu jugo, o meu ensinamento. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vocês vão aprender de mim agora. A escola de vocês será eu. Eu serei o mestre de vocês. Isso que quer dizer esse versículo: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Havia, claro, uma certa soberba, uma arrogância entre os mestres da lei, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, Eles tinham uma arrogância, um conhecimento da lei de Moisés, do Pentateuco, do Antigo Testamento. Só que Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é muito importante a gente saber, que o jugo de Jesus, ou seja, os ensinamentos de Jesus, as doutrinas de Jesus, a pedagogia de Jesus, além dele ser um referencial de humildade e mansidão, ele diz aqui: o meu jugo é suave. O meu jugo é suave, o meu ensinamento é suave, a minha doutrina, ela não oprime, ela não esmaga, ela não achata a pessoa. Pelo contrário, o meu ensinamento faz com que a pessoa encontre descanso em sua alma. Isso é importante a gente entender e discernir que quem ensina o Evangelho vai produzir no coração dos seus seguidores leveza, humildade, mansidão. Todo o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, quando é ensinado, ele não oprime, ele não amassa, ele não humilha, ele não aliena a pessoa. Pelo contrário, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dá para você saber se você está seguindo o Evangelho ou não. Se você se sente oprimido, esmagado, policiado, você se sente vigiado, você se sente oprimido, é possível que você não esteja seguindo o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós estamos falando sobre a ressurreição, mas eu não poderia continuar o assunto da ressurreição se eu não colocasse essa marca, esse referencial de que aqui, embora eu conheça um pouco o Antigo Testamento, conheça também um pouco de teologia, mas aqui a questão é sermos seguidores de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, não se trata de religião, não se trata de igreja, de denominação, não tenho nada contra essas coisas. Não tenho nada contra essas igrejas ou religião, porque o meu intuito aqui é falar do Evangelho de Jesus.
E o que o Evangelho nos mostra e nos ensina como essência da vida. E eu parti da premissa de que a ressurreição seria uma boa opção para a gente falar um pouco do Evangelho. Só que eu não poderia falar do Evangelho, da ressurreição e da visão, da cosmovisão do Evangelho acerca da ressurreição, se eu não falasse do que vem antes da ressurreição, que é a morte. É um assunto bastante sombrio para algumas pessoas. Falar de morte, da morte, nunca é uma coisa muito agradável falar da morte. Só que a morte é uma realidade para todos nós. E todos nós iremos passar por ela. E nesses dias, no nosso país, aqui no Brasil, temos testemunhado tantas tragédias, pessoas morrendo por causa de barragens que se rompem e matam pessoas, de inundações, água chovendo e caindo na cidade, inundando casas, matando pessoas em trânsito, no carro. Temos esse problema, algum tempo atrás aqui, um incêndio num clube no Rio de Janeiro, matando adolescentes de 14, 15, 16 anos. A morte é uma realidade triste e horrível. A morte é uma interrupção de sonhos, da linearidade do tempo de uma pessoa, projetos, sonhos, desejos. A morte interrompe tudo isso. E nós não sabemos quando iremos morrer. Essa é uma questão muito séria. Então, o Evangelho trata de coisas essenciais da vida. Talvez a gente fique preocupado com as contas para pagar, com as coisas que nós devemos fazer, com os nossos filhos, a educação dos nossos filhos, os projetos da nossa vida. Mas se a morte chega, interrompe tudo isso. E por isso que o Evangelho trata do que é essencial, do que é real. A gente muitas vezes vive num mundo de fantasia. E talvez falar da morte seja chocante e impactante, porque a gente vive no mundo da fantasia. A gente vive num mundo de projeções, de sonhos. Mas quem tem o Evangelho, quem crê em Jesus segundo o Evangelho, não tem que ter medo da morte. Na verdade, a morte se torna uma porta dimensional para uma outra realidade, para uma outra vida. Eu sei que tem religiões, eu sei que tem igrejas, doutrinas que não acreditam na vida após morte. Uma das perguntas que as pessoas fazem, o que é que acontece quando a pessoa morre? A gente tem muitas versões sobre isso daí. Como eu disse, a gente está falando sobre a ressurreição e reencarnação. Reencarnação é uma opção, é uma ideia, é uma sugestão do que pode acontecer na vida após morte. Reencarnação, a pessoa morre, desencarna. Na verdade, os espíritas dizem que ninguém morre, a pessoa desencarna e ela aguarda voltar para um outro corpo e continuar o seu processo de evolução. É uma doutrina meio parecida com a do budismo, só que o budismo tem o karma, né? O karma, que também tem na reencarnação espírita, e tem também o nirvana, que é o ponto alto do processo de evolução. O nirvana, quando se torna um ser, um espírito iluminado. Tem religiões que não acreditam que exista vida pós-morte, ou seja, a pessoa morre, acabou, não tem mais nada, a pessoa deixou de existir, né? Tem
igrejas, doutrinas também que acreditam que quando a pessoa morre, ela entra no estado de um sono profundo, como se ela estivesse dormindo, aguardando o dia da ressurreição, aguardando o juízo final. Então ela vai dormir, né? Aguardando ser despertada. Por isso que precisa ressuscitar, eles dizem. É o que eles dizem. Não é o que Jesus ensina. Jesus fala que quando a gente morre, a gente não deixa de existir. Quando nós morremos, o nosso corpo, de fato, vai para a sepultura. A sepultura no Antigo Testamento é chamada de Sheol. Sheol. É chamado de inferno. Também a mesma tradução de Sheol, sepultura. Mas como eu já disse aqui, o Antigo Testamento não tem ensinamentos claros acerca da vida após-morte. A revelação, o esclarecimento do que acontece depois que a pessoa morre, só começou com o Evangelho. Acredite ou não, mas na pessoa de Jesus. Jesus ensinou, Jesus disse o que acontece depois que a pessoa morre. Então eu não tenho que, como eu disse, eu não sou seguidor do Antigo Testamento. Eu creio no Antigo Testamento como palavra de Deus. Só que o meu mestre é Jesus. O meu mestre é Jesus. É Ele que me ensina, é Ele que me dá orientação acerca da vida após morte. E eu acredito no que Ele diz. O Antigo Testamento, embora sendo palavra de Deus, inspirada por Deus, não tem uma clara revelação da vida após morte, assim como não tem uma clara revelação acerca da ressurreição. Existem poucos textos no Antigo Testamento acerca da ressurreição. É o Novo Testamento que esclarece, é o Novo Testamento que elucida, é o Novo Testamento que abre o nosso entendimento acerca da vida após-morte. Isso é muito interessante, porque quando Jesus estava na cruz, Lucas capítulo... Deixa eu abrir aqui. Quando Jesus estava na cruz, tinha 2 ladrões ao lado dele. E ele disse para um dos ladrões que a vida não era interrompida pós-morte. Ele diz que há uma continuidade. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, diz assim, deixa eu encontrar aqui, capítulo 23, versículo 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro ladrão, porque foram 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Respondendo, porém, o outro, repreendendo-o, disse: tu, ao menos, não temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele acreditava na cruz. Essa é a máxima da fé que salva. Porque o cara está na cruz e ele olha para o lado, tem um crucificado. E ele já ouviu falar do crucificado que está do lado dele, que no caso era Jesus, que está no centro, né? Pelo menos na imagem do cristianismo, são 3 cruzes no Calvário, do centro é Jesus. Então um deles olha para Jesus e fala: mestre, não, talvez nem conseguiu olhar por causa da situação deles pregado na cruz, mas ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Poxa, isso aqui é fé, né? Porque, ele está ali crucificado. Do lado dele tem um outro crucificado. Na tradição judaica e romana, só os piores eram crucificados na cruz. Só os piores bandidos. Pela lei, eram os amaldiçoados. Aí esse sujeito está ali, olha e diz: Senhor Jesus, ou melhor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele acreditava que Jesus tinha um reino. E aqui no verso 43 disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há uma diferença entre reino e paraíso que a gente vai estudar também. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele ia morrer. Pelos cálculos que nós fazemos, né, no nosso relógio ocidental, Jesus morreu 3 horas da tarde. Né? Jesus morreu 3 horas da tarde. Diz que Jesus morreu primeiro por causa dos açoites, da quantidade de sangue derramado, da hemorragia. Jesus morreu primeiro. Os ladrões tiveram que ser praticamente sacrificados, né? Porque quando Jesus morreu, o céu fechou, a terra tremeu, aconteceu um monte de coisas e eles ficaram assustados e mataram, aceleraram a morte dos 2 ladrões. Aí Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Há uma versão da Bíblia, tradução do Novo Mundo, dos nossos amigos Testemunhas de Jeová, e eu, antes de me tornar discípulo de Jesus, eu estudei um tempo com os Testemunhas de Jeová. E nesse versículo aqui eles colocam uma vírgula antes, porque eles não acreditam, né, num céu, no inferno, não acreditam na vida após morte. Eles acreditam na ressurreição por causa do milênio, mas não que haja uma vida após morte. Então na Bíblia, na tradução do Novo Mundo, está assim: em verdade te digo hoje, vírgula, tu estarás comigo no paraíso. Eu sou professor de português, eu sei que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma sentença. Mas os textos mais próximos do original não tem essa vírgula. É, na verdade, te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então a consciência da pessoa não cessa depois da morte. Né? A alma não morre. Alma e espírito não morrem. Corpo sim. O corpo deixa de existir. Eu vou parar agora, mas eu vou continuar no próximo vídeo e vou mostrar alguns outros textos que falam dessa vida após morte, segundo o Evangelho. Se você é seguidor, crê em Jesus, não tem como você sair fora disso aqui. E não tem razão também para ter medo, porque se você crê em Jesus, Jesus diz: quem crê em mim jamais morrerá, nunca morrerá. Existem também significados de morte diferentes. Eu quero falar sobre isso, mas vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Curte aí, ou então descurte. Se inscreve e, por favor, compartilha para que outros possam também conhecer o Evangelho. É importante que você tenha uma Bíblia, se você quiser me acompanhar, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus.